O Evangelho. Vamos abrir a vossa Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 14, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João 14. Esperar uns pelos outros. A palavra do Senhor fala que devemos esperar uns pelos outros. Então vamos esperar que todos possam acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Deus esforça também para aqueles que não vieram nesta noite, que Deus alcance eles. Evangelho de João 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, em nome de Jesus. Versículo 1. Amém? Podemos ler em nome de Jesus. O Evangelho de João 14 diz assim, irmãos. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, meu Pai, mais uma vez na tua casa, mais uma vez na tua presença. Mais uma vez, meu Pai, nos rendemos graças a Ti, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, por mais uma vez os nossos pés se encontrarem dentro da Tua casa. Fala, Senhor, com Teu povo, fala com Teus filhos, fala, meu Pai, no íntimo, no profundo de cada coração. Eu não sei, meu Pai, das mágoas, da tristeza, do sofrimento deles, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. É o Senhor que sabe, meu Pai, da vida de cada um deles, desde o deitar, do levantar. Do ir e do voltar, meu Pai, de cada um desses, guarda o lar, guarda a família, abençoa, Pai, para que todos nós possamos crescer na graça, e que todos nós unidos possamos crescer no conhecimento do Senhor. Usa-me, meu Pai, como instrumento, para falar, meu Pai, não aquilo que seja do agrado da nossa carne, mas tudo que for falado nesta noite, tudo seja para a edificação, meu Pai, da nossa alma, tudo seja, meu Pai, realmente para a glória do Senhor. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos e após se aceitarem, mais uma vez a vontade da palavra de Deus. Glória a Deus. Trecho conhecido, né, irmãos? Eu creio que muitos já ouvimos falar dessa palavra, pregações, ou lemos, mas a palavra de Deus, ela sempre vem nos trazendo com clareza naquilo que muitas vezes nós já ouvimos, ou talvez aquilo que ainda não chegou à nossa compreensão, ao nosso entendimento. E aqui o Espírito Santo de Deus usando a vida, né, do apóstolo João falando assim: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Ou seja, aqui é o próprio Filho de Deus exortando os seus discípulos, pedindo o que para eles? O quê? Creia em Deus e creia também em mim. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele fala no mesmo livro de João, capítulo 10, lá no versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Porque automaticamente, igreja, quando você, nós depositamos a nossa fé em Deus, nós estamos depositando a nossa fé em Jesus Cristo. E aqui o Filho de Deus, ele falando: olha, não turbe o vosso coração, ou seja, não deixe o seu coração angustiado, não deixe o seu coração amargurado, triste. Ou seja, irmão, como que nós, no mundo que nós vivemos hoje, tantas lutas, tantos momentos difíceis que nós passamos, como que nós não iremos afligir? Como que nós não iremos turbar o nosso coração, igreja? Somente crendo em Deus, somente crendo no Senhor. E essa confiança, essa crença que nós temos que ter em Deus, não é somente quando está tudo bem na nossa vida. Não é somente quando nós temos, muitas vezes, um recurso, quando nós temos, muitas vezes, tudo ao nosso redor, mas essa crença em Deus, em Jesus Cristo, irmãos, é principalmente quando tudo está ruim. Quando tudo está ruim. Porque crer em Deus com tudo fácil, aí é mil maravilhas. É onde Deus, ele quer ver realmente a crença, a fé do cristão, do servo de Deus, é realmente nos dias maus, nos momentos de lutas, nos momentos de provações.
nos momentos onde muitas vezes aquele que talvez na sua mente, no seu coração se depositava toda a confiança. Olha, isso aqui eu tenho certeza que não vai me trair. Essa aqui eu tenho certeza que não vai virar as costas para mim. É onde muitas vezes nós, como se diz o ditado, onde nós quebramos a cara. Por quê, igreja? Porque a nossa maior fé e confiança, nós podemos sim confiar uns nos outros, lógico que ninguém está descaracterizando isso, mas a nossa maior confiança é em Deus, é em Jesus Cristo, é naquele que deu a sua vida em resgate de cada um de nós, é na vida daquele que realmente se entregou na cruz para nos redimir, para nos salvar, para nos tirar realmente do cativeiro, do pecado, das coisas desse mundo. E aqui no versículo 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se nós analisarmos assim, nesse contexto, nós falamos, mas será que Jesus? Mas Jesus aí está falando de coisa distinta, não? Porque ele fala de tristeza do coração, para não entristecer o seu coração, e logo em seguida Jesus fala de moradas. Por quê? Que moradas que Jesus Cristo está falando aqui, irmão? Jesus não está falando da morada do CDHU, não está falando que você vai ter um apartamento na praia, se você crer nele. Jesus não está falando, se nós cremos, não culparmos o nosso coração, nós teremos casas, mansões, prédios em vários lugares desse país, do mundo, não. Jesus, ele fala aqui no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse assim, ele fala, eu teria tido. Ou seja, ele fala que lá na casa do pai, onde é a casa do pai? Onde é a morada eterna dos cristãos? A casa do pai é relacionada hoje, nós chamamos a igreja. Mas a igreja individual somos nós. Porque reunidos, congregados, nós somos uma congregação. Porque no individual todos nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Mas a morada que Deus está falando aqui, Jesus, que ele fala, se assim não fosse, se lá na casa do reino do céu não tivesse as moradas para nós, ele fala, eu teria dito. Aí em seguida ele fala, olha, mas eu vou preparar-vos. Jesus não está falando que ele irá preparar um carro para aquele que anda a pé. Jesus não está falando que ele vai dar contas boas, bancárias, naquele que não tem recursos financeiros. Jesus não está falando que ele vai tirar da pobreza aqueles que são pobres, que vai enriquecer mais sendo rico. Não. Ele está falando que ele vai dar uma morada eterna para aqueles que creem nele e creem no Pai. Ou seja, igreja, a nossa maior bênção que nós temos para conquistar diante de Deus é a nossa morada no céu. É nós granjearmos um tesouro que aonde o ladrão não rouba, e aonde a ferrugem e a traça não minam, não corrói. E aonde esse tesouro? É em Deus, é em Jesus Cristo. Porque o ouro, a prata desse mundo, onde os homens se matam, se destroem, pisa um no outro para ter mais e mais. Porque quanto o homem mais tem, mais ele quer ter. O homem é insaciável, igreja. O homem, se ele tem 1 milhão na conta, se ele puder pisar na cabeça do seu irmão, ali do seu próximo, para ele ter conta, pode pisar. Pode ser. Se ele tem 3 milhões, se for para fazer maracutaia, cocatrua, ele tem mais e mais, pode ter certeza que ele vai fazer. Porque o homem é insaciável das coisas dessa terra, das coisas desse mundo. Mas nós também temos que ser insaciáveis na presença de Deus. Em quê? No ouro, na prata? Não. Na presença do poder de Deus. É como o salmista falou, a minha alma tem sede de Deus. Ou seja, a nossa alma, igreja, ela nunca deve estar farta, saciada. Não, já estou cheio, farto de Deus, não preciso mais de Deus, não preciso mais buscar a Deus, porque Deus é uma fonte e realmente ela jorra. O Espírito Santo é uma fonte que jorra para a vida eterna. O Espírito Santo de Deus. Então nós temos que a cada dia, irmãos, não turbar o nosso coração. Jesus Cristo nunca falou, irmãos, que seria fácil. A palavra de Deus, nunca nós vamos ler na palavra de Deus, olha, você para servir a Deus, se você levantou sua mão, aceitou a Jesus Cristo,
vai ser tudo mil maravilhas na sua vida, você não vai ter luta, não vai ter dificuldade, é mentira. Ou seja, se você, para não servir a Deus, você na rua, você passa luta, dificuldade. E para servir a Deus, nós vamos passar também por luta. Qual é a diferença da luta daqueles que não têm a Deus e aqueles que têm a Deus? É aqueles que creem, confiam verdadeiramente em Deus. Deus está aqui as minhas lutas, sim. Eu de mim mesmo não posso. Eu de mim mesmo não consigo. Eu de mim mesmo não consigo fazer nada. Porque sem ti eu nada posso fazer. Porém, a luta daqueles que estão perdidos aí fora, você vai resolver na força do seu próprio braço. Então eu posso, eu consigo, eu vou adiante. Ou seja, e o homem sem Deus, ele não pode nada. O homem sem Deus, ele não consegue nada. Porque o homem sem Deus, irmãos, ele é como uma folha seca. Uma folha, quando ela cai de uma árvore, ela cai no sol, ela cai no chão, ela pode até cair verdinha, mas ao passar do tempo, ela vai tomando o vento, ela vai tomando o sol, e ali aquela folha, ela vai ficando seca. Ela vai pelo o vento, joga para lá, joga para cá, sem rumo, sem direção. Assim, vamos dizer que era nós outrora, né? Sem direção nessa vida. Posso falar por mim que outrora eu era um homem sem direção. Aonde a minha consciência mandava roupa, rolar, vai ter festa, vai ter bola, vai ter isso, vai ter aquilo, não media esforços. Porque não tinha uma clareza, não tinha um entendimento. Tinha minhas lutas, como até hoje tenho, e todos nós teremos. Até a vinda de Jesus Cristo, irmãos, creia que lutas, provações, aflições, tribulações, angústias virão sobre cada um de nós. Mas creia de uma coisa, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo. Porque a Bíblia fala que o nosso trabalho, ou seja, o que é o trabalho? É um esforço. Alguém trabalha, por exemplo, uma dona de casa, ela limpa a casa ali, limpa. Ela faz tudo isso sem ter nenhum esforço. As irmãs que limpam aqui a casa, tem um esforço. O homem que trabalha fora, não trabalha ali, né? Ou seja, no consultório, como o pastor Kleber, tudo tem um esforço. Ou seja, um trabalho braçal, tudo tem esforço. Ou seja, e a Bíblia fala que os nossos esforços, o nosso trabalho, não é vão, desde que seja no Senhor. No Senhor não é em vão. Não quer dizer que o meu trabalho no dia a dia é em vão, mas não é em vão. Por quê? Porque nós trabalhamos para adquirir um algo dessa terra. Um salário para pagar as nossas dívidas e andar dignamente nessa terra. Porém, os nossos esforços, o nosso trabalho em Deus é para trabalhar, é para alcançar um algo melhor do que o nosso dinheiro, do que as nossas dívidas. Porque aqueles que se esforçam para entrar nas moradas de Deus, irmãos, lá você não vai precisar trabalhar, irmãos, para comprar a comida. Você lá não vai trabalhar, afadigar o seu corpo para pagar a conta de luz, a conta de água, da internet, a conta na farmácia, a conta no mercado. Não. Pelo contrário, lá a Bíblia fala que a nossa luz será o próprio Cristo. Resplandecerá sobre as nossas vidas. Não terá luz da noite, porque lá será somente um dia eterno. Vendo a face de Deus assim como ela realmente é. Irmãos, veja que maravilha as promessas de Deus, irmãos. Mesmo nós sendo homens tão pecadores, tão falhos, mas a promessa que Deus nos faz, se nós verdadeiramente cremos, confiarmos nele, buscarmos a ele de todo o nosso coração, nós um dia vemos a face de Deus. Nós contemplarmos verdadeiramente a face daquele que realmente é o Deus criador dos céus e da terra. Por quê, irmãos? Porque lá no reino dos céus, a canção de 24 horas por dia lá no reino do céu, é o quê? Santo, 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 santo. É a canção que é tocada, que é cantada lá no céu. Ou seja, o que você quer dizer com isso, irmão? Que para nós entrarmos, irmão, no céu, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Nós temos que nos santificarmos a cada dia. Ou seja, tudo isso também
de nós santificarmos é uma forma de nós crermos em Deus. É uma forma de nós confiarmos nele para que nós possamos o quê? Alcançar a nossa morada eterna. No versículo 3, ele diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha as maravilhas das palavras de Jesus. Jesus veio nessa terra como homem, como ser humano, como cada um de nós. Mas ele falou que ele iria fazer realmente o que ele fez realmente. Jesus, ele teve assim, diante dele, irmãos, todos os meios, todos os recursos para ele desistir da caminhada. A tentação de Jesus, será que foi fácil para Jesus? 40 dias, 40 noites, passando fome, apresenta ali diante dele o tentador. E pede, olha, se tu és, já vem ainda com a soberba dele, né? Para fazer Jesus o quê? Inflamar? Não, espera aí que eu vou te mostrar que realmente eu sou o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, peça para que essas pedras se transformem em pães. Jesus o quê? Sobressaiu. Como? Por meio da palavra. O diabo não satisfeito, ofereceu, falou o quê? Salta-te daqui abaixo, porque escrito está: os teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todo o teu caminhos, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Jesus sobressaiu por meio da palavra. O diabo não satisfeito levou Jesus a um pináculo do templo, mostrou todos os reinos do mundo. Olha, tudo isto te darei, se tu prostrar e me adorar. Olha as astúcia. O diabo não, ele nunca investiu na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de nenhum ser humano, como ele investiu na vida de Jesus. Para dar honra, fama, glória, mas Jesus negou. Tudo isso, por quê? Por amor a nós, por amor às nossas vidas e, acima de tudo, por amor à palavra do Pai. Por acima de tudo, porque ele sabia de onde ele veio e para onde ele retornaria. Porque o Jesus nessa terra, ele não veio aqui, como se diz, para ficar como uma semente. É com aquele ditado que as pessoas falam: você acha que vai viver para sempre? Você acha que vai ser a semente nessa terra? Jesus mesmo, ele falou no Evangelho de João 12, 24: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se cair e morrer, ele dará muitos frutos. Que frutos são esses? A igreja dele, ao qual ele constituiu através do seu próprio sangue, através do seu próprio corpo. Nós, na presença de Deus, e aqui a palavra que você está falando, irmãos, acerca de crer. O que é crer? É nós confiarmos. É nós verdadeiramente termos a certeza e a confiança que aquele que nos chamou, ele é maior do que as nossas pelejas. Ele é maior do que as nossas guerras. Ele é maior do que as enfermidades. Ele é maior do que as tribulações. Ele é maior do que aquele levante que você tem na sua casa, na sua família, no meio dos seus familiares, dos seus parentescos. Jesus, a palavra, o Espírito é maior que tudo isso. Então nós temos que crer. E aqui Jesus está falando: olha, não turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração angustiado. Não deixe o seu coração atribulado, irmão. Porque a Bíblia fala, irmão, que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus ele não despreza. O nosso coração ele tem que ser tratado pela palavra de Deus. Porque se nós não tratarmos o nosso coração segundo a palavra de Deus, irmãos, o nosso coração vai nos guiar, infelizmente, para caminhos ruins. O nosso coração ele pode nos guiar para caminhos que a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem ser caminhos perfeitos, mas lá na frente são caminhos de morte. Por quê? Porque Deus ele sabe o melhor caminho para nós. E o melhor caminho para nós trilharmos não é aquele caminho que você olha que caminho perfeito, esse aqui eu vou trilhar, esse caminho aqui vai me dar em um lugar de paz, um lugar de alegria. Não. Esse caminho, igreja, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É Jesus Cristo, ele é o nosso caminho.
Nesse mesmo texto aqui, ó, no versículo 6, nesse mesmo texto aqui no versículo 6, ele fala, no versículo 6, disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Ninguém vai a Deus se não passar primeiramente pelo Filho. Como que eu me achego ao Filho? Aceitando realmente o testemunho dele. A Bíblia diz, no mesmo Evangelho de João 6, chegaram os homens, as pessoas diante de Jesus, depois Jesus fez os sinais ali, o povo atravessou o mar, foi lá do outro lado, do banco onde Jesus estava, chegaram lá todos dissimulados. Mestre, quando chegasses aqui? Jesus, já sabendo a intenção daquele povo que estava procurando ele somente pelo alimento, somente porque Jesus saciou a fome deles, Jesus falou, olha, vós me procuraste, não porque viste os sinais, mas porque comeram e se saciaram. Trabalhai, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que persiste pela vida eterna. Aí eles perguntaram para Jesus, nós, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que creiam naquele ao qual por ele foi enviado. Irmãos, a nossa maior obra que nós temos não é pregar a palavra, não é louvar, não é profetizar, porque a nossa maior obra é crer realmente em Deus. Porque a nossa maior obra é crer, como Jesus Cristo falou, que crê naquele a qual por Deus foi enviado. Porque o mesmo Jesus fala, no Evangelho de Mateus 7, ele fala que lá naquele grande dia, muitos vão comparecer diante dele e falar, mestre, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expelimos demônios, fizemos tantos sinais. A resposta de Jesus é o quê? Apartai-vos de mim, vós, praticai iniquidade. Nunca vos conheci. Irmãos, muitos estão falando em Jesus, muitos profetizam através do nome de Jesus, muitos estão fazendo tantos sinais por aí, dizendo que é no nome de Jesus, mas no reino de Deus, nunca foi conhecido diante de Deus. No reino espiritual, assim, na atmosfera espiritual, Jesus nunca conheceu. Mas você está usando o nome de Jesus Cristo? Está falando em nome de Jesus Cristo? Como que Jesus nunca conheceu? Ou seja, Jesus falou certa vez, os discípulos de João falaram, olha, pode falar, tem aí alguns aí, Jesus falando, ensinando. Quer que nós vamos lá e proibimos? Jesus falou, não faça isso. Porque aquele que não é contra nós é por nós. Ou seja, talvez muitos estão fazendo aí na ignorância, mas um dia Deus vai trazer a clareza, se assim abrir o coração. Porém, muitos, infelizmente, fazem, não porque querem realmente ver a glória de Deus, mas infelizmente estão preocupados mais com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Querem conquistar o ouro e a prata desse mundo, dessa terra. Ou seja, pregam em nome de Deus, fazem tantas coisas em nome de Deus. Ou seja, mas o que vai adiantar naquele grande dia? Quando Jesus falar, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Ou seja, irmãos, porque para nós o que vale é nós crermos em Deus, é não curvar o nosso coração, desviarmos realmente do propósito. Os irmãos aqui, pela misericórdia, domingo aí vão descer a água do batismo. Essa palavra serve para vocês, essa palavra serve para mim, essa palavra serve para todos nós, igreja. Porque aqueles que um dia já desceram a água do batismo, ou seja, porque cada um de nós ainda que estamos de pé, vocês que vão se batizar numa fé, na Antônia, por quê, irmãos? Porque vocês creem, confiam, e realmente tudo aquilo que até aqui chegou ao ouvido de vocês, se vocês realmente não tivessem uma crença, que realmente tudo isso que vocês ouviram é verdade, é verídico, vocês estariam aqui hoje? E eu estaria aqui hoje? Ou seja, mas por que estamos, cada um de nós? Porque nós cremos.
Mas nós temos que tomar cuidado, porque se hoje nós cremos, se o nosso coração não estiver verdadeiramente firmado em Deus, não somente no hoje, mas também no dia de amanhã, no outro dia, infelizmente nós iremos desviar. Infelizmente nós nós iremos só e falar, não é tudo isso, não, achei que, olha, Jesus me abandonou, Jesus me deixou, não é dessa maneira, não, igreja. Quantos, infelizmente, que lá atrás estavam firmes com Deus, criam, confiavam, perseveravam. Então, por que hoje não estão mais? Porque realmente não tiveram a firmeza do começo, no meio, para chegar até o fim. Não é o que Jesus fala, que aquele que perseverar até o meio, é isso? Aquele que perseverar no começo da sua caminhada, não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E para ser salvo precisa de quê? Crer. Para ser salvo precisa do quê? Confiar. Para ser salvo precisamos do quê? Aprimorar nossas vidas cada dia na palavra de Deus. Por quê, igreja? Porque Deus, muitos atos fala que Deus é amor. Deus, ele é amor sim. Mas a Bíblia também fala que Deus, ele é um fogo devorador. É um Deus que ele não tem ocupado por inocente e que ele jamais inocente ocupado. Amém, irmão? Lê mais uma passagem rapidamente. Livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, em nome de Jesus. Precisamos crer, igreja, cada dia. Precisamos crer, crer, crer e crer e crer cada vez mais. Ah, não, mas eu já creio, já tenho uma fé apurada em Deus. Peça mais para Deus aumentar a sua fé e a sua crença. Porque se hoje você vê o mundo do jeito que está, creia nisso, que coisas piores vocês verão na face dessa terra. Se vocês pegarem o livro do profeta Ezequiel, irmãos, lá no capítulo 8, tem uma palavra lá que fala o profeta, ele ia se aprofundando no templo, na entrada ali na casa de Deus, e quanto mais ele se aprofundava, ele via coisas ali abomináveis acontecer na igreja, no templo, e ali a palavra de Deus, olha, está vendo tudo isso, filho do homem? Coisas piores do que essa, tu verás. E é conforme ele ia entrando, ele ia se adentrando ali no templo, mais coisas, abominações, homens, mulheres ali pecando contra Deus, ele via. E ali a palavra de Deus vai falar, coisas piores do que essa tu verás. É nos dias de hoje que nós vemos. Quando você acha que você já viu de tudo, já ouviu de tudo, que o homem ele já chegou a um limite, não tem como o homem ser mais perverso do que isso. Tem. Porque lá no livro de Jeremias 2:28, ele fala que os homens, eles ultrapassariam até mesmo o feito dos malignos. Tem homens que ele ultrapassa, igreja, até mesmo o feito dos demônios. O diabo, como se o diabo tivesse até com medo da concorrência de muitos, infelizmente. Por quê? Porque o homem ele é mau por natureza. Nós somos maus por natureza. Por quê, igreja? Você vê que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele teve encontro com Deus, mas você nunca vê na Bíblia Paulo se elogiando. Você vê lá que ele fala, olha, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo estava falando da sua natureza humana. Ele estava falando que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria, ele fazia. Porque nós somos seres humanos. Então nós temos que crer na palavra de Deus, para que ela venha a cada dia nos dar força para nós vencermos a nós mesmos. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Diz assim, Hebreus 10, 37. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí no 39 diz assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? A tua crença, a nossa confiança, ela era para a conservação da nossa alma. Por que a conservação da alma? Porque a alma, ela é diferente do espírito. Porque a nossa alma,
É como aquela parábola, né, que Jesus falou quando o homem rico falou para olha, pede para o teu irmão divida os bens comigo. Jesus falou, olha, homem, quem me pôs entre vós como juiz ou repartidor? Jesus contou uma parábola que um homem rico ele tinha tanto bens que ele falou para a tua alma, alma, você tem abundância para muitos anos. Mas antes ele falou, olha, não tem mais onde recolher meus celeiros. Ele destruiu ali o seu celeiro, construiu um maior ainda, guardou ali seus bens que ele tinha. Ele falou para a sua própria alma, tem bastante para muitos anos. Come, bebe, regala, descansa. Qual foi a resposta de Deus? Louco. Esta noite pedirão a tua alma. Que o que tu tens preparado para quem serás? Ou seja, a nossa alma, ela quer comer, ela quer folgar, ela quer regalar, ela quer pecar. Mas, porém, o Espírito não. O Espírito que Deus ele colocou em nós, tem entendimento. Por isso que a Bíblia fala que Deus vem a hora que já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em que Espírito? O Espírito do seu entendimento, da sua compreensão. De nós entendermos e compreendermos que Deus ele quer realmente um louvor e adoração, realmente com sinceridade, com propósito. Porque Deus ele não age conforme a barganha do homem. Não, olha, eu vou dar tanto para Deus me dá outro tanto. Eu vou fazer isso para Deus fazer isso para mim. Não, primeiramente Deus ele já nos faz de tudo. Ele já nos dá o poder de vida, a saúde. O mais que nós temos que fazer é por amor a Ele. É por amor à sua palavra. E aqui no versículo 39 ele diz, nós, porém, nós quem? Nós que pela misericórdia buscamos a Ele. Nós que pela misericórdia cremos, confiamos. Nós, porém, não somos daqueles. Quem são aqueles? São aqueles que estão na perdição. Que se retiram para a perdição. Mas daqueles que creem para conservação da alma. Amém, querido? Tem uma passagem no livro de Paulo usado pelo Espírito Santo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim, igreja, que pela sabedoria de Deus, né, o homem não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Mas a providência de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque para muitos a pregação de Deus é loucura. Ah, não tem nada a ver, Deus é isso. Essa palavra aí que vocês falam de Deus, a Bíblia aí foi escrita por homem comedor de arroz e feijão, como cada um de nós, homem pecador, mas a Bíblia fala que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Foram homens que escreveram? Foram. Mas foram qualquer homens? Não, foram homens inspirados. Tiveram a sua mente ali transformada, seu coração transformado por Deus para escrever. Letra por letra, frase por frase, ponto por ponto. Foram homens que tiveram a sua mente transformada, o seu coração transformado, para deixar as Sagradas Escrituras, para que hoje, nós, nas condições de servos e servas de Deus, possamos crer e confiar em Deus e buscar a Ele. Para que nós não viemos o que, igreja? Retirar para a perdição, mas para conservar a nossa alma em Deus. Conservar a nossa alma no Senhor. Porque o nosso bem maior que nós temos para apresentar diante de Deus naquele grande dia. Ó Deus, está aqui, olha, ganhei tanto ouro, tanta prata nessa terra, está aqui, toma, me dê a minha salvação. Ó Deus, tive aqui tantos seguidores na internet, nesse mundo, fui famoso, fui rico, ganhei isso, ganhei aquilo, toma aqui, tudo isso, em troca da salvação da minha alma. Não, porque o nosso bem maior que nós temos para apresentar de Deus, diante de Deus, é a nossa alma, lavada, santa, purificada diante dele, para que nós possamos receber aquela palavra. Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Recebam por herança o rei que está preparado para vós
desde a fundação do mundo. Essa realmente é a melhor palavra que o homem, a mulher, o jovem, que crê, que não realmente perturba o seu coração, mas que crê em Deus, almeja ouvir aquele grande dia. E para nós ouvirmos tais palavras, não vamos angustiar os nossos corações, não vamos angustiar a nossa alma, mas vamos crer no Pai, vamos crer no Filho, vamos crer no seu Espírito Santo. Amém, igreja? Louvado seja Deus, só até aqui a palavra e as palmas nós vamos. Glória a Deus.